Olá pessoal, na aula anterior nós falamos que expressões regulares podem ser usadas para especificar os padrões dos tokens de uma determinada linguagem. Agora nesse vídeo nós vamos conhecer as expressões regulares que especificam os tokens de uma linguagem semelhante à linguagem C ou Java com algumas simplificações. Aqui na primeira coluna nós temos as expressões regulares. Nas duas primeiras linhas, nós temos duas expressões que não nos levam a token nenhum. Elas servem simplesmente como expressões auxiliares para facilitar a escrita das demais expressões. Na primeira, nós estamos definindo o que é um dígito, ou seja, a letra D aqui significa qualquer dígito entre 0 e 9, como nós podemos ver na definição da expressão regular. Na segunda linha nós temos a letra L, que indica ou que representa qualquer letra do alfabeto de A a Z minúsculo, ou de A a Z maiúsculo, ou o underline. Então sempre que eu ler um caractere no código-fonte, que seja uma letra A a Z maiúsculo ou minúsculo ou underline, ela vai ser convertida como esse símbolo L nas nossas expressões regulares. Percebam que na coluna do meio, para essas duas linhas, está em branco, porque elas não indicam a presença de um token propriamente dito. Como eu comentei, elas só são ferramentas auxiliares para as próximas expressões. Dando sequência, a primeira expressão regular que vai levar ao reconhecimento de um token é número inteiro, num_int. Qual é a característica dos lexemas que são números inteiros? Elas são formadas por um D+. Nós acabamos de ver que o D é qualquer dígito de 0 a 9. E no vídeo anterior nós vimos que esse símbolo mais indica que eu preciso ter pelo menos um dígito e depois dele eu posso ter 0 ou mais dígitos. Sempre que nós tivermos uma sequência de dígitos com um ou mais dígitos, ele vai ser reconhecido então como um número inteiro e vai gerar um token na nossa lista de tokens do tipo número inteiro. Como nós vimos já algumas aulas atrás, nesse caso, o valor do número é passado como um atributo do token. Dando sequência, nós temos a expressão regular que reconhece números decimais. Aqui, pela nossa definição, o que é um número decimal? Ele é formado obrigatoriamente por um dígito, depois nós podemos ter mais 0 ou vários dígitos. Depois disso nós temos um ponto. Essa barra aqui é porque o ponto em expressões regulares ele indica qualquer caractere, um caractere coringa, pode ser substituído por qualquer caractere. Aí quando a gente quer especificar o ponto propriamente dito, o sinal de ponto final na expressão, nós colocamos a barra como um caractere de escape. Então depois de ter achado um ou mais dígitos e nós encontrarmos um ponto e depois desse ponto mais um ou mais dígitos, quer dizer que nós reconhecemos um número decimal e aí é esse aqui o token que vai ser armazenado na lista de tokens. Na sequência nós temos a definição do token do tipo ID ou identificador. Identificador ele serve para nomear variáveis, nomear métodos, nomear classes e por aí afora. Um identificador ele é formado por uma letra, obrigatoriamente começa com letra, e aí a gente já viu que letra pode ser de A a Z ou o sublinhado, e depois disso nós podemos ter alternadamente letras ou dígitos. Quantas letras ou dígitos nós vamos ter? 0 ou mais. Depois eu posso ter uma variável cujo nome é só uma letra, x por exemplo, ou posso ter uma variável cujo nome começa com uma letra e depois tem várias letras ou dígitos alternadamente. Sempre que esse padrão for identificado, um token do tipo ID é armazenado na lista de tokens. Depois nós temos aqui um token do tipo texto, constantes de texto. Qual é a característica, qual é a forma léxica dele? Abre aspas, aí sim esse ponto aqui está indicando que depois da aspas pode vir qualquer caractere. O asterisco indica aqui que eu vou ter quantos caracteres eu quiser, ou seja, qualquer símbolo em quantas vezes eu quiser, até que eu encontre um fecha aspas, indicando que eu reconheci um token do tipo texto. Agora, na sequência, percebam que nós temos as palavras reservadas que nós vamos usar na nossa linguagem. Como eu já comentei, é uma versão reduzida da linguagem C ou C++ ou Java. As palavras reservadas que nós temos, então, são int, float, char e boolean, para identificar o tipo das variáveis, void, uma função que não retorna nada,
E aí, if e else como estrutura de seleção, a nossa linguagem não tem switch. For e while como estrutura de repetição, a nossa linguagem não tem o do while. E aí aqui eu usei o scanf e o println como palavras reservadas para indicar funções de leitura ou de escrita. A gente sabe que na linguagem C, que usa essas funções, o scanf e o println não são palavras reservadas, mas para simplificar a nossa disciplina eu estou considerando aqui como palavras reservadas, assim como o main, que indica a função principal. E além disso nós temos a palavra reservada return. Percebam que qual é a forma léxica de uma palavra reservada? É ela mesmo. Como é que eu sei que eu identifiquei a palavra int? Eu tenho que ter lá no código-fonte o lexema int. Aí, quando eu reconheço esse lexema int, eu vou gerar uma palavra reservada lá na lista de tokens. Aqui eu coloquei a palavra, o token int em maiúsculo, simplesmente para diferenciar do lexema int. Então, aqui nós temos o lexema int, que é o que é lido no código-fonte. Quando nós quando o analisador identificar essas 3 letras, esse lexema com as 3 letras, ele gera um token tudo em maiúsculo int que vai ser passado para as demais etapas do compilador. E assim funciona da mesma forma para todas as palavras reservadas. Aqui nós temos o token de comentário. Na nossa linguagem nós vamos ter apenas comentários de linha, que começa com // e depois o ponto indicando que ele pode ter qualquer caractere, e esse caractere pode ser repetido quantas vezes for necessários. Notem uma pequena diferença que aqui na coluna do meio está em branco. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu encontrar esse padrão do comentário, eu não vou salvar nada na lista de tokens, porque a gente não precisa passar os comentários para as demais etapas. Então a gente reconhece e simplesmente o analisador léxico exclui aquele comentário. Ele não processa, não dá prosseguimento àquela informação. Agora nós temos aqui alguns operadores, como símbolo de atribuição, operadores aritméticos e operadores lógicos. Percebam que o token gerado é exatamente igual ao símbolo lido, ao caractere lido. Isso quer dizer o quê? Se eu achei um igual, um lexema igual no código-fonte, eu vou gerar um token igual na lista de tokens. Se eu achei um lexema a mais, eu vou gerar um token mais. Alguns livros, até para diferenciar, eles usam símbolos aqui na lista de tokens. Por exemplo, se eu achei um símbolo aqui de atribuição, o sinal de igual, eles vão colocar um código, por exemplo, attrib. Se eles acharam um mais aqui, eles vão colocar um add ou um plus, simplesmente para diferenciar o lexema do token que está sendo gerado. Mas em termos de implementação, colocar um código diferente ou colocar o próprio lexema aqui não muda nada. Na nossa disciplina, eu padronizei que nós vamos mandar o próprio lexema, ou seja, o token é igual ao lexema que o gerou. E aqui do lado nós temos a categoria deles, então o operador de atribuição, operadores aritméticos e operadores lógicos. Percebam agora que nos operadores de comparação ou operadores relacionais o processo é um pouquinho diferente. Sempre que eu achar um sinal de maior igual, ou menor igual, ou diferente, ou igual, eu vou gerar um token de comparação. Aqui eu abreviei como comp. Bom, por que nesses operadores eu estou criando um token que agrega todos os outros e eu não fiz o mesmo, por exemplo, com os operadores lógicos ou com os operadores aritméticos? Por causa da precedência. Quando eu tenho operadores relacionais, certo? Eu não tenho um operador que deve ser tratado antes do outro. Todos eles têm o mesmo nível de precedência, por isso que eu posso agregar. Agora, nos operadores lógicos, temos o e, o ou e a negação, o not. Se nós tivermos uma expressão que envolve os três, primeiro nós temos que resolver a negação, para depois o e, para depois o ou. A mesma forma os operadores aritméticos. Primeiro a gente tem que multiplicar ou dividir, para depois somar ou subtrair. Em função disso, eu não posso colocar todos eles num bolo só como um único token, porque isso vai me dar problemas nas próximas etapas do compilador. E para finalizar, nós temos aqui os símbolos, alguns símbolos especiais, como abre e fecha parênteses, colchetes, chaves, vírgula e ponto e vírgula, que da mesma forma que os operadores aritméticos e lógicos,
O token gerado quando esse lexema é reconhecido é igual ao próprio lexema. Ou seja, se achamos um caractere abre parênteses no código-fonte, automaticamente colocamos um abre parênteses lá na lista de tokens. E como eu já mencionei, da mesma forma que o operador aritmético, nós podemos criar códigos aqui para inserir na lista de tokens, mas isto é opcional. Bom, agora já sabendo como que nós especificamos todos os tokens de uma linguagem, o nosso próximo passo é como nós usamos essa especificação para realmente implementar o nosso analisador léxico. E esse vai ser o assunto da nossa próxima aula. Até mais!